E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e bora para mais um vídeo. E hoje eu venho compartilhar mais uma fatia gourmet, ou como algumas pessoas conhecem, slice. E hoje eu trouxe uma das fatias mais pedidas, aquele sabor que agrada a todos, que é o Sensação. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a massa, que fica super fofinha. Você pode utilizar em outros preparos também. O recheio de chocolate e o recheio de morango. E esses recheios, os dois são trufados. Receitinha completa para vocês, e no fim do vídeo eu também deixo o custo da minha receita e por quanto eu vendo. Então, quer aprender? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana tem novidades. Vou começar pela massa. Aqui eu tenho 6 ovos inteiros e estão em temperatura ambiente. Aqui são ovos grandes. Vou utilizar também 1,5 xícaras de açúcar refinado. Já peneirei esse açúcar e também coloquei uma pitadinha de sal. E a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu falo tudo por xícaras e na descrição eu deixo por gramas. Vou colocar os ovos com açúcar para bater na potência alta da minha batedeira. Aqui eu bati por 7 minutos. Esse tempo pode mudar também conforme a potência da sua batedeira. Você consegue também fazer essa massa naquela batedeira de mão também, só vai dobrar o tempo. Mas na dúvida é quando dobrar de volume e ficar um creminho bem branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos meus ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, também já está peneirada. E essa farinha é sem fermento, porque eu vou acrescentar. Aqui eu tenho meia xícara, essa xícara aqui não vai estar muito cheia, tá, gente? De chocolate em pó. Esse é o 50% cacau. Eu vou peneirar ele agora, porque eu ainda não tinha peneirado. E 1 colher de sopa rasa de fermento químico. Vou colocar aqui junto todos esses secos, vou misturar e vou reservar. E vou utilizar também nessa massa 130 ml de água levemente morna. Aqui é melhor a água e morna, porque a água morna, ela intensifica a cor na massa de chocolate, e por a água tá morninha, ela já faz com que o fermento comece a agir. Então, vai ficar uma massa mais fofinha. Nessa água, eu acrescentei 60 ml de óleo, utilizei o de girassol, que é da minha preferência, mas você pode utilizar também um de soja. E aqui, gente, eu achei que eu tinha gravado esse pedaço dessa slice, eu não gravei. Então, eu peguei o pedaço do vídeo da slice de Oreo, que já tem receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E aqui é basicamente as mesmas medidas, só vou mudar a forma, e ali também eu usei cacau black. Mas aqui é só para eu mostrar o passo a passo para vocês e não perder o conteúdo. Aqui eu coloquei a minha batedeira na potência 1. Coloquei o óleo e a água com delicadeza. Depois eu coloco a farinha de trigo ali, que já está com o fermento e o chocolate em pó. Lembrando que aqui está na velocidade 1. Vou colocar a farinha de trigo com delicadeza. Somente vou colocar, não vou bater. Feito isso, eu vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. E no outro vídeo, justamente na fatia de Oreo, eu falei para vocês que quando eu comprasse outra forma, eu iria vir aqui e dividir a minha experiência com vocês, preparando essa massa em 3 formas, para eu não precisar cortar a massa e mexer na estrutura dela. E outra vantagem também é que assa muito mais rápido, tá, gente? E a fatia ficou muito mais bonita. Mas como eu também falei no outro vídeo, se você tiver somente uma forma, não tem problema, faça nessa uma forma, porque eu também fazia minhas fatias somente com uma. Eu fui comprando com o tempo. Dividir a massa dá a vantagem que assa mais rápido e a gente não mexe na estrutura da massa. Como eu falei para vocês, a fatia ela vai ter 2 lados. Na hora ali que eu estiver cortando, eu explico direitinho para vocês. E a medida dessa forma é 30 no comprimento, 10 na largura e 10 na altura. E aqui eu dividi essa massa para cada forma. Eu coloquei 320 gramas de massa. Pode ser que a sua massa tenha uma mudança aí de quantidade, dependendo da quantidade dos ovos, se você não pesa. Mas aqui eu fiz como primeiro, eu pesei ali a tigela da minha batedeira, deixei marcadinho quanto que ela pesa.
Depois eu pesei junto com a massa e descontei a tigela e dividi por 3, que seria 3 formas. E eu não falei, né, gente? Eu coloquei papel manteiga somente no fundo dessa forma, porque eu quero sim que ela cresça rente a forma para minha fatia ficar bem bonita. E, gente, anota essa massa aí que nos próximos vídeos eu não vou trazer mais as massas para as fatias, porque aqui no canal eu já passei todas. E as experiências também, né, gente? Que conforme eu fui mudando, eu também fui trazendo aqui no canal para vocês. Dividi aqui a minha massa em 3 partes iguais. Agora eu vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa assou no meu forno por 23 minutos, gente. Olha a mudança aí. Se eu colocar em uma forma só, no meu forno ela assa por 55 minutos e a massa não desenvolve tanto como dividir dessa maneira. Mas como eu falei, se você tiver somente uma forma, faça nela. Aqui já tem vídeo eu preparando em uma só. Agora vamos partir para o primeiro recheio. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre picado. Para recheio eu sempre recomendo o nobre, principalmente aqui para essas fatias que é gourmet. E eu sei que vão me perguntar, dá certo com cobertura? Dá certo sim, tá, gente? Mas se você for optar por ela, use uma de boa qualidade. Mas é claro que para recheio, sempre com o nobre vai ficar mais gostoso. Vou fazer o derretimento desse chocolate de 20 e 20 segundos no micro-ondas. Cada pausa eu mexo. O chocolate branco é mais sensível, tá? E mesmo sendo para recheio, eu tenho que tomar cuidado para não superaquecer esse chocolate, senão na hora que eu acrescento o creme de leite, as gorduras se separam. Aí acontece aquele famoso chocolate talhado. Se você tiver um termômetro e ir aferindo ali a temperatura desse chocolate, é bom, tá, gente? Aqui eu não passo de 45 graus. E outra coisa que também como é para recheio, dependendo da marca do chocolate, como o chocolate foi guardado, às vezes ele fica com um pedacinho de chocolate que não derrete de jeito nenhum. Se acontecer isso, não force, faça o seu recheio assim mesmo. Aqui o meu derreteu por total, tá? Ali eu utilizei somente o calor da tigela mesmo para tirar esses pedacinhos. Mas isso é normal dos pedacinhos, tá, gente? Isso pode acontecer, às vezes a validade do chocolate, às vezes tá próximo do vencimento, tá até mais amarelado, principalmente o branco. E também o chocolate pode ter passado por oscilação de temperatura onde a gente compra. E às vezes a gente fica lá tentando derreter por total, não vai derreter e a gente superaquece o chocolate e perdemos. E aqui para o tempo de derretimento do meu chocolate foi 4 vezes de 20 segundos, lembrando sempre mexendo. E também no finalzinho eu utilizei o próprio calor da tigela. Uma outra dica também, se você estiver começando na confeitaria, não utilize refratário de vidro se você utilizar o micro-ondas. O vidro, ele continua aquecendo, às vezes você fez tudo certinho, mas o vidro superaqueceu o seu chocolate. E aqui para preparar uma ganache eu coloquei 100 gramas de creme de leite. E aqui o meu creme de leite precisa estar em temperatura ambiente. Se tiver muito frio, dê uma aquecidinha no micro-ondas também por 15 segundos, porque senão eu já coloco no chocolate, ele já começa a cristalizar e eu não consigo misturar. Aqui eu já tenho a minha ganache prontinha. E aqui, gente, essa base é neutra. Daqui você consegue fazer vários sabores de recheio também. E ganache pronta, eu vou acrescentar 15 gramas de pó saborizante. Aqui eu vou utilizar aquele pozinho da Mavalério mesmo e no sabor morango. Se você não puder pesar, dá mais ou menos aí uma colher de sopa. Acrescentando o pó saborizante, é só misturar tudo muito bem. E aqui, a princípio, vai parecer que ficou muito claro, que precisa de mais pozinho, mas conforme aqui vai descansando, vai pigmentando mais, vai ficar um recheio bem rosinha. E como eu fiz o derretimento desse chocolate aqui nesse refratário, só para ter certeza que está totalmente frio e não derreter o meu chantilly na segunda etapa desse recheio, eu vou deixar descansar aí mais ou menos uns 15 minutos. E agora eu já vou partir para o recheio de chocolate. E aqui eu tenho 250 gramas de chocolate no sabor blend já derretido. Aqui também é chocolate nobre e fiz o derretimento de 30 em 30 segundos. Cada pausa de 30 segundos eu mexo. O mesmo procedimento que eu fiz no chocolate branco.
chocolate totalmente derretido, eu vou acrescentar 100 gramas de creme de leite. Aqui o creme de leite é de caixinha mesmo. Esses recheios, a quantidade aqui de creme de leite é a mesma, mas a de chocolate não. Por isso que aqui eu estou utilizando também 100 gramas. E colocando o creme de leite, é só acrescentar também tudo muito bem para transformar em uma ganache. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou deixar descansar uns 15 minutinhos. E aqui o meu recheio de morango já descansou. E agora eu vou acrescentar o chantilly já batido em ponto firme. E para quem não tem muita experiência na confeitaria, aqui eu deixei o meu chantilly bem geladinho e bati na potência alta da minha batedeira, para ele ficar uma consistência mais porosa mesmo, para eu conseguir trazer bastante ar para esse recheio. E aqui eu tenho 170 gramas de chantilly, ou então 7 colheres de sopa bem cheias. Já misturei todo esse chantilly e aqui o meu primeiro recheio já está prontinho. Aqui esse recheio você pode também usar em vários preparos. E como eu não vou utilizar agora, a minha massa aqui ainda estava assando, eu vou colocar um plástico em contato só para deixar ele descansar. E eu gosto de deixar os meus recheios descansarem em temperatura ambiente. E aqui o recheio de chocolate também já esfriou, eu também vou acrescentar chantilly. E aqui vai ser as mesmas quantidades de chantilly, 170 gramas, ou então 7 colheres de sopa bem cheias. E também vou misturar aos poucos para eu conseguir agregar bastante ar. E aqui, gente, eu não estou batendo, tá? Tá rápido assim porque eu acelerei o vídeo, porque eu quero justamente agregar o ar do chantilly nesse recheio, para trazer mais leveza. Recheio pronto, também vou colocar um plástico em contato para deixar descansar. Aqui eu só tô deixando descansar porque minha massa ainda estava assando. Aqui você preparou o seu recheio, já pode utilizar, até mesmo para um bolo de corte, porque ele vai terminar de estruturar conforme a refrigeração. Aqui a minha massa já assou, já esfriou, e uma outra parte boa em assar em 3 formas para preparar essa fatia. A massa esfria bem rapidinho também. E para desenformar é só passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. E aqui, como a minha massa desenvolveu mais, porque ela tem mais espaço para assar no forno, gente, a minha fatia ficou maior do que o normal. Ela passou de 10 centímetros dessa vez, com a mesma quantidade de massa. Aqui eu já desenformei, retirei o papel manteiga das 3 massas e eu vou colocar aqui pertinho da forma só para vocês verem a altura. Ela ficou com quase 10 centímetros, ela chegou quase ali no topinho da forma. E o melhor de tudo, né, gente, que vai ser uma massa alta, só que eu não mexo na estrutura dela, porque eu não vou cortar ela ao meio. Aqui eu só retirei o papel manteiga e tirei aquele topinho ali que é mais açucarado. E para fazer a montagem do bolo na mesma forma que eu assei a massa, eu forrei com plástico. Esse plástico eu compro em rolo, bobina, em casas de confeitaria mesmo, em embalagem, sempre me perguntam aqui. Aqui eu abri ele para forrar bem a forma. E para começar a montagem aqui, a gente pode escolher qual parte a gente vai começar. Se você não assar em 3 formas, comece sempre pela parte que você retirou o papel manteiga. Vou umedecer essa massa com uma calda de água, leite condensado e chocolate em pó. Eu vou deixar as medidas na descrição, é uma caldinha fria, mas pode ser aí a calda da sua preferência. Vou umedecer toda a massa. Feito isso, eu vou começar distribuindo o recheio de chocolate. Vou colocar todo o recheio e depois ajeitar com a colher. Aqui nessa fatia eu vou usar também um pouquinho de geleia de morango. Caso você não utilize, você pode começar a montagem da sua fatia pelo recheio que você quiser. Terminando de distribuir todo o recheio, eu vou colocar a outra camada de massa. E aqui, gente, uma outra dica, quando você estiver recheando ali, principalmente a primeira camada, se sujar o seu plástico, limpa, tá? Antes de você colocar essa camada de massa. Aqui vai ser uma fatia que a gente não vai esconder nada, a gente vai vender ela assim. E vai aparecer se você deixar o seu saquinho sujo aqui. E outra coisa também que eu não faço, quando eu vou recheando, aqui eu não fico puxando o meu plástico, onde ele tá, eu deixo. Aqui eu umedeci também toda essa parte de massa,
Vou distribuir todo o recheio de morango. Também vou ajeitar com a ajuda da colher. E aqui eu também vou utilizar essa geleia aqui, essa geleia pronta, que é totalmente opcional, mas ela é assim, ela tem bastante pedaços e eu vou utilizar somente a caldinha dela, para dar mais sabor ainda de morango para esse recheio. Não vou utilizar os pedaços para ele não me atrapalhar no corte. E depois eu venho com a última parte de massa, vou umedecer novamente e eu vou deixar essa parte aqui que eu retirei o papel manteiga também para cima, porque aqui eu vou ter dois lados nessa minha fatia. Depois eu vou deixar esse bolo bem fechadinho e vou levar para a geladeira de um dia para o outro aqui. Esses dois recheios precisam de descanso para firmar. Sobre a embalagem desse bolo, sempre me perguntam, teve comentário até que não acharam a medida que eu falei no vídeo. Gente, eu compro a folha inteira assim, vem enroladinha, compro em casa de doce mesmo. Aí eu corto ela, essa daqui era bem grandona, eu cortei ela em partes. E aqui eu corto bem a olho, tá? Eu só coloquei aqui a régua para mostrar para vocês. O comprimento dá mais ou menos 30 a 33, aí eu tiro ali uma parte. A largura eu deixo mais ou menos com 22. E aqui eu já tô cortando 3 unidades, como vem enroladinho 3 folhas, assim fica mais rápido. E aqui já é o outro dia, meu bolo já descansou, agora eu vou desenformar. E aqui também eu deixei o meu bolo no freezer por 1h30 para me ajudar no corte, principalmente por conta da geleia. Coloquei em uma bandeja onde fica melhor para eu cortar. E terminando de tirar o plástico, vou passar uma espátula quente no recheio, só para tirar as marquinhas do plástico. E aqui eu peguei um outro plástico e tombei meu bolo, tá, gente? Encostei o plástico assim e tombei ele. Eu achei também que eu tinha gravado e não gravei. E agora eu vou começar a marcar. Ah, gente, antes de marcar, limpa aqui a bandeja. Sempre tem que limpar a bandeja, senão suja o nosso plástico. E a fatia também. E aqui, como a minha forma tem 30 de comprimento, eu vou fazer as minhas fatias com 3 centímetros cada uma, então me rende 10 fatias. Mas aqui é opcional, você pode aumentar aí também a quantidade de fatias, é só reduzir no tamanho. Depois eu venho com o meu plástico e aqui, gente, eu já coloco na medida certinha que eu vou embalar, porque aonde eu coloco o meu plástico, eu não vou arrastar. Se eu arrasto, eu melo aqui o recheio, aí não fica um visual legal. Eu esquentei a faca e cada corte eu limpo a faca novamente. Já cortei todas, agora eu vou começar a embalar. E para embalar eu vou usar fita durex. Aí aqui também eu não arrasto a minha fatia na bancada e aonde eu coloco ali o papel celofane eu deixo para não melar também. Aqui cada movimento que eu faço com a fatia eu ergo para não arrastar e também não melar. Enquanto eu embalo, eu já vou deixando passar aqui na tela para vocês o custo da minha receita. E o custo dessa minha receita foi de R$ 39,26. E eu vendo essa fatia por R$14. Lembrando que aqui é uma fatia gourmet. E aqui para embalar não tem segredo, é que nem um embrulho de presente. E aqui esse plástico tava até mais grosso do que o normal. Eu peguei ali um palito de churrasco, fazia os cantinhos e colocava a fita durex. E para finalizar, vou colocar a minha etiqueta. Na frente eu coloco a logo, a validade atrás. Como eu falei para vocês, essa fatia tem 2 lados. Então, eu posso colocar a minha etiqueta do lado do recheio de morango para cima, chocolate para baixo, por conta que eu utilizei as 3 formas. Se não fosse assim, eu colocaria a minha etiqueta ali na fatia onde é mais rente, a parte que eu retirei do papel manteiga. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Vídeo de fatia sempre fica mais longo e eu não gosto. Mas não tem como, né, gente? Eu preciso passar todas as etapas. Sobre validade, 7 dias em refrigeração, congelada 30 dias, tirou do freezer, passa para a parte de baixo da geladeira para sua massa não formar cristais de gelo.
E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. Deixe aqui o seu comentário se gostou do vídeo e sugestões de novos sabores. Eu gosto muito da interação de vocês. E se vocês ainda não me acompanham nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é claro que eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!